Oi gente, tudo bem? Trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai pra playlist de como eu obtive a cidadania portuguesa. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a questão de descendentes de sefarditas, qual que é a conexão entre Portugal e os sefarditas e o porquê que Portugal dá essa reparação, né, para os descendentes de sefarditas e quem são os sefarditas. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima. E hoje eu vou falar sobre alguns pontos que podem sim ser um sinal de que você é descendente de sefardita e você automaticamente tem direito à nacionalidade portuguesa, tá? Então, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo para receber mais atualizações e outros vídeos a respeito do mesmo assunto. Vocês sabem que a cada geração você tem uma mudança aí de sobrenomes, você também tem mudanças de fisionomias, é difícil você manter, né, uma linhagem de, sei lá, 10 gerações atrás, 7 gerações atrás com a mesma fisionomia, mas existe sim algumas famílias, algumas pessoas que têm origem sefardita, origem portuguesa ou origem, né, de judeus, no caso, que tem o mesmo semblante, tá? Eu vi isso muito pela minha família. Antes de eu saber que nós éramos judeus sefarditas, a minha família, né, por parte de mãe, eu não percebia muito isso. Eu achava que era normal, a estatura deles era normal, o nariz deles, eu não sei se em Israel mesmo, eu não sei se eles, né, os judeus, assim, o povo hebreu que já nem existe mais, mas eu digo assim, se aquela descendência de sefarditas, eles realmente são assim, mas sim, eu vi uma semelhança com pelo menos um pessoal, um povo do Mediterrâneo, tá? Como é que eu posso falar pra vocês dessa semelhança? Antes de eu saber mais sobre minha família, eu não imaginava que essa beleza que todas as primas, no caso da minha mãe, tinham, beleza no sentido não que elas são lindas, maravilhosas, mas toda essa fisionomia que elas tinham, eu não sabia que vinha de uma origem de um povo, tá? Eu achava que era normal, eles são brasileiros, né? Tipo, cada um com a sua estatura, nós temos a estatura baixa, não é nem média nem alta, são baixas todas elas, e o nariz é um pouco pontudo para baixo. Eu não tenho esse nariz, o nariz mais eu puxei mais do meu pai, mas se você ver fotos, eu não vou colocar fotos aqui porque eu não vou expor ninguém, mas se você for colocar assim todas as primas, todas as tias da minha mãe, que é quem realmente de onde vieram os judeus sefarditas, eles têm uma semelhança muito grande assim com judeus propriamente ditos. Não que judeu tenha cara também, mas eu digo assim, eles têm uma semelhança de um povo do Oriente, tá? Falar bem a real pra vocês, tá? Nunca tinha percebido isso até eu ir pra Turquia e até eu ir pra Israel. Em Israel é fato, assim, ó, quando tu vê algumas senhoras judias, eles têm a mesma fisionomia delas, tipo, o nariz é um pouco pontudo pra baixo e elas têm a estatura baixa com isso aqui grande, sabe? Elas são baixinhas e fortes, cabelo preto. Não sei se vocês já assistiram aquele Nada Ortodoxa, que é uma série que tem no Netflix, tinha no Netflix, não sei se tem ainda. E é aquelas que usam as perucas, né? No caso que são as ultra-ortodoxas, e elas usam a peruca. E quando eu comecei a perceber a semelhança, o próprio cabelo, os cabelos dessas tias e primas eram estilo preto, mas elas não eram morenas, eram, né, de cor assim, tipo a minha, e elas tinham o cabelo parecido, assim, parecido, com esse nariz pontudo. Obviamente ali houve uma mistura dos pais de cada uma, né, não somente da família da minha mãe, mas dos pais que daí misturaram, mas mesmo assim todas elas viraram uma certa semelhança. E eu vejo hoje muito claro, assim, que, cara, é impossível esse tipo de beleza. É uma beleza muito oriental, do Oriente, assim, muito judia. Por mais que não todo mundo fale que, meu Deus, mudou muito, desde, imagina, de 13 gerações atrás e tal, mas eu tenho muito, eu posso botar a foto do meu avô, botar a foto do meu avô aqui, e muito dele me traz essa lembrança de
eles serem, não sei, de ser judeu, enfim. Eu vou falar pra vocês porque eu comecei a perceber isso no início das minhas pesquisas, sabe? É meio difícil falar isso pra vocês, falando que vai acontecer a mesma coisa com vocês, porque pode ser que a família de vocês tenha uma mistura italiana e todos eles são claros, de olhos azuis, e vocês vão falar, não, nós somos parecidos com os Askenazi, né? Lá do leste, lá do norte da Europa, do leste europeu, mas não é isso que eu quero também falar. Eu quero dizer que realmente a minha família, eles têm muita semelhança, porque depois que eu fui pra Turquia, depois que eu fui pra Israel, eu vi o estilo que as mulheres mediterrâneas ali, por mais que Israel não esteja na Turquia, por mais que eu seja sefardita de origem portuguesa, não sei, gente, não sei, só sei que tem muita semelhança. Comecei a perceber e comecei a me dar um estalo de tipo, putz, por isso que eles têm essa cara, e por isso que eles são baixinhas, e por isso que elas têm o nariz pontudo. Tipo, tem umas últimas fotos da minha mãe, assim, pra quem não sabe, a minha mãe, ela veio a falecer em outubro do ano passado, gente, o nariz dela, junto com as tias, sabe? As tias, as mais velhas, que é uma geração acima da minha mãe, são muito parecidos com esse tipo de, sabe, daquelas que usam a peruca, inclusive. Eu não sei, não vou expor ninguém aqui, mas eu vou botar a foto do meu vovô. E, gente, não sei. Pode ser que eu esteja louca, mas tá, era verdade, tipo, a minha sensação de ter judeus na família, achava que era, até pela semelhança, e achei. Então, não deixa de ser, não é tanta loucura assim na minha cabeça. A coisa é que nós brasileiros, nós não temos cara, né? O brasileiro, ele pode ser tanto muito alemão, quanto muito alto e magro, estilo russo. Pode ser japonês, porque tem, né, uma grande comunidade aí, a maior comunidade de japoneses fora do Japão é no Brasil, São Paulo, provavelmente. Então, o brasileiro não tem cara. Por exemplo, eu saí um mix do meu pai, por mais que o sobrenome dele é bem português também, eu saí um mix do meu pai com a minha mãe, mas em alguns traços as pessoas falam, nossa, como tu tem cara de árabe. Tipo, fui pra Turquia em 2019, os caras falavam árabe comigo. E então, eu não sei. Pode ser algo da minha cabeça também, mas que sim, você pode ter traços de judeu pro nariz grande, pros olhos arregalados. Então, assim, brasileiro não tem cara, mas pode ser que a sua família ou a sua cara mostre que você, o seu rosto, dê a entender que você pode sim ser descendente de judeu. A terceira coisa são os sobrenomes portugueses, tá? Todo mundo fica falando, mas meu nome é Pereira, meu nome é Oliveira, meu nome é Limoeira, meu nome é Lima. E todo mundo acha que por ter esse sobrenome você realmente veio de descendência judia, tá? Lembrando que a minha tia, ela era professora de história e ela sempre falava que os Figueiredos eram judeus que estavam escapando da Inquisição e pegavam esses nomes, não só os Figueiredos, né? Todo mundo que tem esse nome de árvore e alguma coisa assim, animais, eles pegavam esses nomes e colocavam como sobrenome deles para eles tentarem fugir dessa parte dessa Inquisição. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, mas ela nunca falou que nós éramos, ela só falou da história porque ela estudava história, ela era professora de história, ela sabia sobre isso. Mas pro final das contas, eu hoje falo com ela falando assim, tia, você lembra da história que você contava? Sim, você tem razão. Nós, Figueiredos, viemos de linhagem judia e não tão, anos atrás, né? Realmente ali, a nossa 11ª geração eram já de judeus sefarditas. 11ª geração que eu digo assim, o judeu principal, né? Depois teve mais judeus, que são os bicudos, que faz parte da minha família também. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que, enfim, vocês podem ter o nome Oliveira, Carneiro, Bezerra, tipo a minha irmã, ela é Bezerra, eles são lá de Minas Gerais, tem tudo pra ser também descendente de judeus sefarditas, tá? Então, sim, o sobrenome pode dizer muita coisa, mas não adianta você ter o sobrenome e você não ter o judeu que era da sua família. Tipo, o judeu cristão novo, entende? Não adianta ter a linhagem, ter que tipo, olha só, nós éramos portugueses, entende? Mas você não achar o judeu. Então, isso é muito importante vocês saberem que você, além de ser o sefardita, né, de origem portuguesa, que a sua família veio de Portugal, você tem que achar o judeu sefardita que vai lhe conceder
esse certificado dizendo que você veio de comunidade sefardita. Outra coisa também que pode ser um ponto são essa questão dos pelos. Eu até contei no meu primeiro vídeo dizendo que eu tenho essa questão de hirsutismo, que é tipo quantidades de pelos, mas não é quantidade de pelos assim, tipo, ai, nossa, eu sou mulher barbada, não. É questão de, tipo, pelos mais grossos, mais pretos, sabe? Então, isso também pode ser uma indicação de que a sua família veio ali da Península Ibérica. Como o meu próprio endocrinologista falou, ele falou assim, os seus pelos, porque eu fui perguntar pra ele, né, se eu tava com muito hormônio, se eu tava com problema de tireoide, se era por isso que eu, né, ou por questão de anticoncepcional, se era por isso que eu tava com excesso de pelos. Ele falou que perguntou meu sobrenome, fez algumas perguntas, mandou fazer alguns exames, a gente certificou que eu não tinha nenhum problema hormonal, e ele falou, provavelmente é porque você tem ali... Qual é o seu sobrenome? Ele perguntou. Daí eu falei, meu sobrenome é Figueiredo, e ele disse assim, provavelmente é porque sua família veio da Península Ibérica, ali, né, Espanha, Portugal, e eles têm esse problema com o hirsutismo, mas não é um problema, é só uma genética, e esse hirsutismo pode ser ocasionado já de gerações, e realmente, tipo, a minha mãe tinha pelos, assim, aqui no braço, um pouquinho mais compridos, assim, que ela tinha que sempre aparar. As tias da minha mãe têm pelos, assim, no rosto também. Então, assim, ele falou que a minha única solução não é medicação, não é nada, a não ser aquele anticoncepcional que tenta tratar o hormônio masculino nas mulheres, né? Mas não tô falando, assim, minhas intimidades, só tô querendo deixar claro pra vocês. Então, ele falou que o único jeito era realmente, tipo, depilação a laser, tentar, tipo, cortar o que já está, entende? Mas não que exista um tratamento, porque é totalmente genético. Então é mais ou menos. Outra coisa que eu quero trazer pra vocês em outro vídeo um pouquinho mais detalhado, mas costumes familiares, tá? Depois que eu comecei a perceber que a minha família poderia ser sim família de judeus, eu comecei a perguntar pra minha tia, que era uma das pessoas, né, tipo a minha tia e minha mãe, que estavam lá em casa, que eram uma das pessoas mais próximas, que poderiam me falar os costumes familiares, né, os costumes da nossa família, se faziam tais coisas, como, daí lá tem a lista, quem é família judia, você guardava o sábado eles te colocavam com uma roupa mais bonitinha, porque se você era judeu, ser cripto-judeu, se você era judeu marrano, né, na época, e que os pais dos pais não queriam que soubesse que eles praticavam o judaísmo, obviamente, esses pais dos pais não falavam porque que os filhos estavam se vestindo bonitinho, entende? Eles só apenas colocavam, guardavam uma roupa especial pro sábado, que seria o Shabá dos judeus, né? Então pode ser que eles comemorassem o Shabá, mas eles não falavam para os filhos o porquê disso. Por exemplo, também questão de apontar a estrela, né? Costumes familiares. Isso acontece muito já, tipo, se espalhou pelo Brasil dessa questão de apontar o dedo e dizer os pais falarem não aponta porque pode nascer uma verruga na ponta do teu nariz ou na ponta do teu dedo. Por que eles falavam isso? Porque como o Shabá, ele começa na sexta-feira, na primeira estrela que chega no céu, né? A primeira estrela que começa a brilhar no céu já vira Shabbat Day, o sábado sagrado dos judeus, eles acabam que falavam para os filhos que não era para apontar, porque muita gente ali, a vizinhança, poderia saber que eles eram judeus só pelo fato das crianças dizerem mãe, uma estrela, entende? Tipo, às vezes na inocência, se os filhos soubessem que eles eram judeus e a estrela indicava o Shabá, eles poderiam ir para a Inquisição e levar a família inteira, então acabava que eles diziam para os filhos, tipo, não aponta para as estrelas, tá? Então isso é também um costume que pode indicar que a sua família é judia. Colocar moeda na banheira da criança, fazer doação da questão de roupas e coisas do falecido, tampar espelhos dentro de casa depois que uma pessoa morre, entendeu? Tem coisas que nunca aconteceu na minha família, mas tem coisas que sim, que aconteceram e que a minha tia lembra muito, assim, sabe, vago, e que virou mais ou menos só uma coisa, virou só tipo uma tradição dos antigos, mas na real não é só uma tradição. Por trás dessas tradições existem os judeus marranos que podem estar por trás da sua família. Então, lembre-se sempre de perguntar aos mais velhos. Eu não tinha ninguém mais velho para perguntar. Meu avô já era falecido quando eu descobri, todas as irmãs dele também. Só tem uma viva, mas a gente não tem contato. Então, acaba que você
pode aí fazer uma pesquisa de campo com a sua própria família para saber se eles tinham algum costume que pode mostrar, indicar que eles são judeus, que eles eram judeus na época, né? Tipo, algumas gerações atrás. Religião. Eu já tinha falado no outro vídeo que eu falei como que eu descobri sobre a descendência da minha família. E eu falei que realmente a minha família, eles não eram católicos fervorosos, eles não tinham religião, assim, propriamente dita. Ninguém da família era beata, tipo, de ir pra igreja católica e ser muito fã de santos e sabe, essas coisas assim. Hoje eu sou evangélica, né? Eu sou protestante, cristã, então essa é a minha vertente de cristianismo, mas eu aprendi, não foi de família, foi o meu primo que se converteu e depois eu me converti, mas na minha família também eles não tinham o costume de ir pra igreja católica e nada além disso, sabe? O meu avô tinha muita questão de ficar fazendo tipo só essas coisas de, por exemplo, pra íngua, olhando pra estrela e faz lá uma mandinga dizendo pra íngua sumir. Então, eu não sei. Eu acho que eles não tinham esse catolicismo tão, sabe, tão forte dentro da família. Eles eram denominados católicos relaxados apostólicos romanos, né, como diz os outros. Então, eu creio que é por isso. É porque, querendo ou não, a influência daqueles antepassados judeus já não apresentava para eles a igreja ou o catolicismo como sabe, algo bom. Então eles nunca praticavam o mesmo, assim, sabe? O catolicismo, e eu acho que isso refletiu até essas gerações que passaram, que foi a geração da minha mãe. Eles eram devotos tipo assim, a gente gosta da santinha tal, sabe? A gente, sei lá, tem uma Bíblia em casa. Mas eu acho que mesmo assim, a falta de fé, a falta de devoção por uma certa religião acabou sendo influenciada pelos judeus passados da nossa família. Então verifiquem qual que foi a religião dos seus bisavós, se eles faziam algo assim nas escondidas, se eles de repente tinham alguma coisa que mostre, eles têm aquele candelabro lá do... como é que se diz? Dos judeus que tem oito velas, né? Então vai que eles têm alguns utensílios que mostram que eles são judeus, e você não sabe de onde que veio aquilo, mas que pode ser aí uma indicação de que eles eram cripto-judeus ou marranos. E a outra dica que eu também dou pra vocês seria a questão de um teste de DNA, tá? Muita gente tá fazendo, tá na moda de fazer esse tipo de teste. Eles mostram ali, alguns indicam que você era judeu Askenazi ou judeu Sefaradi. Então tem esse tipo de questão, né, se você era da Península Ibérica ou não, mas lembrando que esses kits, né, de DNA, eles não levam você a provar que você era judeu, né, você só vai conseguir a comprovação, assim como eu já falei lá nos meus stories no meu Instagram, pra quem não me segue, você só vai conseguir mostrando que é judeu se você fizer a sua árvore genealógica, comprovando aquele judeu que foi, né, que já é certificado ou que vai ser certificado por você, mas mandando lá para o Centro Israelita de Lisboa com toda a documentação anexada, com todas as fontes anexadas, tá? Então, lembre-se que você, para isso, precisa fazer a sua genealogia com as fontes e com as certidões. Não adianta esse tipo de kit, porque ele não vai comprovar nada para o Centro Israelita de Lisboa que você é um descendente de judeu ou pertence à comunidade de judeus sefarditas. E a última coisa é, na sua própria genealogia, você chegar até um português, tá? Se você tem pais, avós, mães portuguesas e isso você já sabe que você é descendente de português, tenta ir um pouquinho para trás deles, que talvez você consiga sim achar um português que era judeu, que foi lá denunciado para a Inquisição, na época da Inquisição lá de Portugal, tá? Então, se você já sabe que é português, o seu passo para achar um sefardita é rápido, mas obviamente se você for português, você não precisa ir atrás de judeu sefardita, pelo fato da questão de você já ter direito a ser português através de seus pais e avós. Então isso fica um pouco mais assim, tipo, é só mesmo pra matar a curiosidade se você é ou não descendente de judeu sefardita, já que agora virou meio que
né, mais uma febre aí que a galera quer descobrir se a sua família era judia ou não. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de assunto sobre a origem familiar e sobre os judeus sefarditas, eu posso trazer mais coisa pra vocês aqui no canal. Então não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e segue a gente lá no Insta pra eu poder falar um pouquinho mais. E eu falo lá com vocês todo dia, vocês conseguem ter mais acesso a mim do que aqui no YouTube. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!